Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o notebook escorrer do meu colo. O vídeo estava pausado na tela, congelado no exato momento em que minha vida inteira desmoronou. Eram 23h47 de uma terça-feira qualquer, e eu estava sozinha na sala escura, com apenas a luz fria da tela iluminando meu rosto molhado de lágrimas. A gravação havia começado às 14h30 daquela tarde. Eu tinha saído para trabalhar normalmente, beijei o Rodrigo na bochecha como sempre fazia, disse até mais tarde, amor, e fechei a porta atrás de mim. A câmera minúscula que eu havia instalado atrás do quadro da sala de estar havia captado tudo em alta definição. Cada palavra, cada gesto, cada risada. Rodrigo esperou exatos 5 minutos após eu sair. 5 minutos. Foi o tempo que ele considerou necessário para ter certeza de que eu não voltaria. Então ele pegou o celular e fez uma ligação. Oi, Carol. Ela saiu agora. Pode vir. Carol. O nome ecoou na minha cabeça como um soco no estômago. Carol, minha suposta melhor amiga. Carol, que jantava conosco todos os domingos. Carol, que me consolava quando eu reclamava que Rodrigo andava distante. Mas não foi só isso que me destruiu. Foi o que veio depois. Enquanto esperava Carol chegar, Rodrigo começou a falar sozinho, como se estivesse ensaiando. E o que ele disse me cortou mais fundo que qualquer traição física poderia fazer. Ela acredita em tudo que eu falo. É impressionante, completamente patética. Riu. Aquela risada que eu amava, que me fazia sorrir mesmo nos meus piores dias. 3 anos fingindo que a amo, e ela não desconfia de nada. É só fazer um carinho nela e pronto, já se derrete toda. Nem percebe quando trago a Carol aqui. Eu pausei o vídeo nesse momento. Precisei pausar porque meu peito estava tão apertado que eu não conseguia respirar. 3 anos. 3 anos da minha vida. 3 anos acreditando que éramos felizes, que construíamos algo juntos, que ele me amava tanto quanto eu o amava. Voltei a play com as mãos ainda tremendo. Carol chegou 20 minutos depois. Vi pela câmera ela entrando com a chave, minha chave reserva, que eu havia dado para emergências. Eles se abraçaram de um jeito que nunca vi Rodrigo me abraçar. Com urgência, com paixão, com verdade. Quanto tempo temos? Ela perguntou, já desabotoando a blusa. Umas 3 horas. Ela vai direto do trabalho para aquele curso chato dela. Curso chato. O curso de especialização que eu estava fazendo para crescer na carreira, que eu comentava animada com ele todos os dias e que ele sempre dizia estar orgulhoso de mim por fazer. Eu não aguentei ver o resto. Desliguei o notebook e me joguei no sofá. O mesmo sofá onde eles estavam fazendo aquilo, enquanto eu, como uma idiota, estudava para ter um futuro melhor para nós dois. As lágrimas vinham em ondas. Não eram só lágrimas de tristeza, eram de raiva, de humilhação, de completa desorientação. Como eu pude ser tão cega? Como pude confiar tanto em 2 pessoas que me viam como uma piada? Peguei o celular e vi as mensagens não lidas. Uma do Rodrigo. Oi, amor, como foi o curso? Estou morrendo de saudade, te amo. E uma da Carol. Amiga, vamos marcar um café essa semana? Sinto sua falta. Eu ri. Ri de um jeito histérico, descontrolado. Eles eram bons atores, tinham que admitir. Rodrigo mandando mensagem romântica pra mim enquanto transava com minha melhor amiga na minha cama. Carol sentindo minha falta depois de passar a tarde toda na minha casa, na minha vida, com meu namorado. Olhei ao redor da sala. Tudo parecia diferente agora. Cada objeto, cada foto nossa sorrindo, cada lembrança boa que eu tinha deste lugar estava contaminada. Eu me sentia suja, usada, como se tivesse sido violada de uma forma que eu nem sabia que era possível. O pior de tudo não eram só os 3 anos perdidos. Era perceber que a pessoa que eu pensava ser, inteligente, intuitiva, alguém que sabia se cuidar, nunca existiu. Eu era exatamente o que Rodrigo havia dito, patética. Uma mulher que acreditava em tudo, que não desconfiava de nada, que era facilmente manipulada com um carinho qualquer.
Peguei o notebook novamente e olhei para a tela preta. Tinha mais vídeos, dias e dias de gravações que eu ainda não havia assistido. Parte de mim queria deletar tudo e fingir que nada havia acontecido, continuar vivendo na mentira que pelo menos me fazia feliz. Mas eu sabia que não podia. Não depois do que eu tinha visto. Não depois de descobrir quem eu realmente era aos olhos das duas pessoas em quem mais confiava no mundo. Eram quase meia-noite quando escutei a chave na porta. Rodrigo chegando em casa, provavelmente com aquele sorriso carinhoso de sempre, pronto para me perguntar como foi meu dia, pronto para fingir que me amava mais uma vez. Fechei o notebook rapidamente e fingi estar dormindo no sofá. Escutei seus passos se aproximando, senti quando ele puxou a manta sobre mim e sussurrou: "Dorme bem, meu amor." Mantive os olhos fechados, mas por dentro eu estava completamente desperta. Pela primeira vez em 3 anos, eu estava realmente vendo tudo com clareza. E o que eu via me assustava mais do que qualquer pesadelo. Rodrigo não fazia ideia do que estava por vir, mas eu sabia que minha vida, nossa vida, nunca mais seria a mesma. Preciso voltar ao início para entender como cheguei até aqui. Como uma mulher de 28 anos, com faculdade, trabalho e aparente bom senso, conseguiu ser enganada por tanto tempo. Os sinais estavam todos lá. Eu apenas escolhi não vê-los. Conheci Rodrigo numa festa de aniversário da minha prima, há 3 anos e meio. Ele era tudo o que eu sempre procurava: bonito, engraçado, atencioso. Conversamos a noite inteira sobre filmes, livros, planos para o futuro. Quando ele me pediu o número, eu me senti como se tivesse ganhado na loteria. Os primeiros meses foram perfeitos. Rodrigo era daqueles namorados que outras mulheres invejam. Aparecia no meu trabalho com flores, lembrava de todas as datas importantes, me apresentou para os amigos e família como se eu fosse a mulher da vida dele. Eu me apaixonei completamente. Carol, minha melhor amiga desde a faculdade, adorava ele. "Você encontrou seu príncipe encantado", ela dizia sempre. Como é irônico pensar nisso agora. Após um ano de namoro, Rodrigo sugeriu que fôssemos morar juntos. Encontramos este apartamento pequeno, mas aconchegante, e eu me senti realizada. Finalmente tinha a vida que sempre sonhei. Um relacionamento sério, uma casa para chamar de nossa, planos de futuro. Foi quando os primeiros sinais começaram a aparecer. Rodrigo sempre foi cuidadoso com o celular, mas depois que nos mudamos juntos, isso se intensificou. Ele levava o aparelho para o banheiro, dormia com ele virado para baixo, recebia ligações e saía para atender no quintal. Quando eu perguntava, ele dizia que eram coisas do trabalho. "Meu chefe é meio neurótico", ele explicava. "Não quero incomodar você com os problemas dele." Eu achei compreensível, afinal eu também tinha questões do trabalho que não compartilhava com ele. Mas começaram a aparecer outras coisas, pequenas mentiras que não faziam sentido. Ele dizia que ia ao supermercado e voltava com apenas uma coisa, depois de 2 horas fora. Falava que estava cansado e ia dormir cedo, mas eu acordava de madrugada e o encontrava na sala, mexendo no celular. Um dia, encontrei uma escova de dentes feminina no banheiro que não era minha. Quando perguntei, ele disse que havia comprado por engano. "Peguei a primeira que vi na prateleira, nem reparei que era rosa", riu, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu quis acreditar, precisava acreditar. Carol começou a aparecer mais em casa. Isso deveria ter me deixado feliz, afinal eu amava que minha melhor amiga se desse bem com meu namorado. Mas havia algo na forma como eles interagiam que me incomodava. Piadas internas que eu não entendia, olhares que duravam 1 segundo a mais que o normal. "Vocês estão muito entrosados", comentei uma vez com Carol. "Ah, é porque o Rodrigo é muito legal. Agora entendo por que você é tão apaixonada por ele." Deveria ter sido um elogio, mas soou estranho, como se ela soubesse coisas sobre ele que eu não sabia. As mudanças no comportamento de Rodrigo ficaram mais evidentes com o tempo. Ele, que sempre foi carinhoso, começou a parecer distante. O sexo diminuiu drasticamente. Quando eu tentava conversar sobre isso, ele dizia que estava estressado no trabalho, que era fase. "A gente tá junto há 3 anos, amor. É normal que a paixão se acomode um pouco", ele dizia, me abraçando de um jeito que parecia mais mecânico que afetuoso.
Mas o que mais me perturbava eram os momentos em que eu chegava em casa e encontrava evidências de que alguém havia estado lá. Uma almofada fora do lugar, um copo a mais na pia, o cheiro do meu perfume no ar, como se alguém tivesse usado. Você chegou a sair hoje? Eu perguntava. Não, fiquei o dia todo aqui assistindo Netflix. Ele respondia sem nem levantar os olhos da televisão. Comecei a questionar minha própria sanidade. Será que eu estava sendo paranoica? Será que o amor estava me deixando possessiva e ciumenta? Todos os meus amigos diziam que Rodrigo era perfeito para mim. Carol sempre reforçava como eu tinha sorte de ter encontrado alguém tão dedicado. Mas meu instinto gritava que algo estava errado. A gota d'água foi numa quinta-feira. Cheguei do trabalho mais cedo porque estava passando mal e encontrei a casa com um cheiro diferente. Não era só o perfume, era como se alguém tivesse tomado banho recentemente. O banheiro estava úmido. Havia 2 toalhas sujas no cesto. Rodrigo? Chamei. Ele apareceu da sala, de roupão, cabelo molhado. Oi, amor. Que bom que chegou cedo. Como tá se sentindo? Por que você tomou banho no meio da tarde? Ah, fui correr e voltei todo suado. Você sabe como eu sou com limpeza. Rodrigo nunca correu na vida. Odiava exercícios. E mesmo que tivesse começado, ele não usaria 2 toalhas sozinho. Naquela noite, depois que ele dormiu, fiquei acordada pensando. Podia estar imaginando coisas, podia estar sendo paranoica, mas eu não conseguia mais ignorar todos os sinais. 3 anos de relacionamento, planos de casamento, e eu estava começando a desconfiar que minha vida inteira era uma mentira. Foi quando tomei a decisão mais difícil da minha vida até então. Ia descobrir a verdade, custasse o que custasse. Na sexta-feira, durante o almoço, pesquisei sobre câmeras de segurança discretas. Encontrei uma minúscula, que parecia um parafuso, com gravação em alta definição e bateria que durava dias. Comprei online e paguei por entrega expressa. Enquanto esperava a câmera chegar, observei tudo com outros olhos. Cada gesto, cada palavra, cada comportamento estranho. E pela primeira vez em meses, eu me senti no controle da situação. Rodrigo não sabia, mas sua vida dupla estava com os dias contados. Eu ia descobrir a verdade, mesmo que ela me destruísse completamente. E no fundo, eu já sabia que ia me destruir. Instalei a câmera numa segunda-feira, enquanto Rodrigo estava no trabalho. Minhas mãos suavam frio quando posicionei o pequeno dispositivo atrás do quadro da sala. Era quase imperceptível, mas tinha ângulo perfeito para captar toda a área social do apartamento. Durante uma semana inteira, eu vivi numa ansiedade constante. De manhã, eu acordava pensando na câmera. No trabalho, eu me pegava imaginando que ela estaria gravando. À noite, quando Rodrigo me abraçava para dormir, eu me sentia culpada por estar investigando o homem que eu amava. Mas havia uma parte de mim, a parte que me fazia mulher, que me fazia humana, que sabia que eu precisava fazer aquilo. Não podia mais viver na incerteza, na paranoia, questionando minha própria sanidade a cada toalha molhada ou perfume estranho no ar. Na sexta-feira, finalmente, me dei coragem para assistir às gravações. O que eu vi me quebrou de maneiras que eu nem sabia que eram possíveis. Não foi só a traição com a Carol, foi tudo que veio junto com ela. Na terça-feira, às 15h20, enquanto eu estava numa reunião importante no escritório, Rodrigo e Carol estavam na nossa sala, fazendo algo que me fez questionar tudo o que eu pensava conhecer sobre mim mesma. Eles não apenas transaram no nosso sofá, eles riram de mim antes, durante e depois. Ela deixou aquela lingerie nova em cima da cama de novo, Carol disse, segurando minha peça íntima nova. Acho que tá esperando que você elogie. Ela fica toda esperançosa quando compra essas coisas, Rodrigo respondeu, tirando a camisa. É meio trágico, na verdade. Ela se esforça tanto para me agradar. E você nem liga, né? Carol riu. 3 anos fingindo. Impressionante sua capacidade de mentir. O que mais me impressiona é como ela acredita em tudo. Qualquer desculpa esfarrapada que eu dou, ela aceita na boa. Ah, o trabalho. Ah, estou cansado. E ela? Tudo bem, amor, eu entendo. Eles imitaram minha voz. Rodrigo fez uma imitação cruel de como eu falava quando estava sendo carinhosa, exagerando meu sotaque mineiro, fazendo uma voz melosa e patética. Carol quase chorou de rir. Para de ser malvado, ela disse entre gargalhadas. Coitada da Marina.
Coitada nada. Ela que escolhe ser ingênua assim. Se fosse mais esperta, já teria descoberto há muito tempo. Então, eles transaram, no meu sofá, sobre a manta que eu mesmo havia comprado para nossas noites de filme. E o pior, Carol gemeu o nome dele do mesmo jeito que eu gemia, como se até meus momentos íntimos tivessem sido ensaiados, copiados, ridicularizados. Mas o que veio depois foi ainda pior. Quando terminaram, eles ficaram conversando, nus, dividindo um cigarro, e eu descobri coisas sobre minha própria vida que eu não sabia. Você viu quanto ela gastou naquele curso? Perguntou. Quanto? R$ 4.000. Dinheiro que poderia estar na minha conta, sendo usado para coisas úteis. Mas não, ela quer crescer na carreira. Ele fez aspas no ar. Como se fosse ficar comigo tempo suficiente para isso importar. Meu sangue gelou. Rodrigo sabia sobre minhas economias. Eu havia contado para ele, orgulhosa, como tinha conseguido juntar dinheiro para o curso de especialização. Pensei que ele ficaria orgulhoso de mim. Você vai terminar com ela em breve, né? Carol perguntou, passando o dedo no peito dele. Assim que consegui terminar de pagar minhas dívidas. A gente divide todas as contas aqui, então é bom negócio por enquanto. Mais uns 6 meses eu consigo me livrar dela sem ficar no prejuízo. Eles estavam planejando o meu futuro. Meu término, minha vida estava sendo calculada. E depois, a gente assume? Carol perguntou. Claro, aí não precisa mais de todo esse teatro. Poderemos ficar juntos de verdade. Mal posso esperar para não ter que fingir mais que sou amiga dela. Carol, minha melhor amiga há 5 anos. A mulher que me consolou quando minha mãe morreu, que me ajudou a me mudar para este apartamento, que segurava minha mão quando eu chorava por qualquer coisa, que eu amava como uma irmã. Nas gravações seguintes, descobri mais coisas. Eles se encontravam aqui pelo menos 3 vezes por semana. Carol tinha a chave da casa há 2 anos. 2 anos. Rodrigo dava presentes para ela com o dinheiro que eu achava que ele estava economizando para o nosso futuro. Pior, eles tinham grupos de WhatsApp com outros amigos onde compartilhavam piadas sobre mim. Rodrigo mostrava para Carol algumas das mensagens românticas que eu mandava para ele e eles riam juntos. Olha só. Oi, meu amor. Espero que seu dia esteja sendo maravilhoso. Te amo infinito. Ele leu com voz debochada. Infinito, Carol. Ela me ama infinito. Que fofa, Carol respondeu, irônica. Você responde o quê? Sempre alguma coisa básica. Te amo também, princesa. Funciona sempre. Princesa, o apelido carinhoso que me fazia sorrir todas as vezes. O apelido que eu achava que era especial, nosso, único. Era apenas uma resposta automática, sem sentimento algum. Descobri que eles saíam juntos como casal quando eu viajava a trabalho. Frequentavam restaurantes que eu sonhava em conhecer. Rodrigo postava stories com ela, mas sempre tomava cuidado para que eu não visse. Me bloqueava temporariamente ou postava quando sabia que eu estava ocupada. A vida que eu pensava estar construindo com ele, ele estava vivendo com ela. Quando vi tudo, horas e horas de gravações ao longo de uma semana, não consegui nem chorar mais. Era como se minha capacidade de sentir dor tivesse chegado ao limite e simplesmente desligado. Eu estava sentada no chão do quarto, cercada de evidências da minha própria estupidez. Fotos nossas sorrindo nas paredes, presentes que eu havia dado para ele, a cama onde eu dormia todas as noites ao lado de um homem que me considerava um obstáculo temporário em sua vida. Escutei a chave na fechadura. Rodrigo chegando em casa. Oi, princesa! Ele gritou da sala. Como foi seu dia? Sequei as lágrimas rapidamente e fechei o notebook. Foi bom, respondi, tentando manter a voz normal. E o seu? Corrido, mal posso esperar para relaxar com você. Ele apareceu na porta do quarto com aquele sorriso que eu tanto amava. O mesmo sorriso que eu havia visto na tela poucos minutos antes, rindo de mim com minha melhor amiga. Vem cá, ele disse, abrindo os braços. E pela primeira vez em 3 anos, quando Rodrigo me abraçou, eu senti nojo. Nos dias seguintes, me transformei numa pessoa que eu não reconhecia. Acordava de manhã, beijava Rodrigo como sempre, desejava bom dia e saía para trabalhar com a mente completamente focada numa única coisa: descobrir até onde ia a mentira que era a minha vida. Não conseguia mais dormir direito.
Toda vez que fechava os olhos, via as imagens da câmera se repetindo na minha cabeça. A risada deles, os corpos nus no meu sofá, as palavras cruéis sobre mim. Então eu levantava de madrugada e ia para a cozinha assistir mais gravações, como se fosse um vício autodestrutivo. Na segunda semana de investigação, descobri que a traição era apenas a ponta do iceberg. Rodrigo não trabalhava tanto quanto dizia. Nas tardes que ele alegava estar preso no escritório até mais tarde, na verdade saía mais cedo e vinha para casa encontrar Carol. Às vezes eles nem transavam, apenas ficavam juntos, conversando, rindo, sendo íntimos do jeito que eu achava que éramos só nós dois. Comecei a checar outras coisas. Abri o computador dele quando foi tomar banho. A senha era minha data de nascimento, o que agora me parece uma ironia cruel. Encontrei conversas que me fizeram questionar não apenas nosso relacionamento, mas minha capacidade de julgamento como ser humano. Havia mensagens com Carol que datavam de 2 anos atrás. 2 anos. Ela mandava fotos íntimas, eles conversavam sobre encontros, faziam planos. E no meio de tudo isso, ela me consolava quando eu reclamava que Rodrigo estava distante. Marina está desconfiada de alguma coisa? Ela perguntava nas mensagens. Não, ela é muito inocente. Ontem perguntou se eu estava bem porque andava mais quieto. Disse que estava preocupado com o trabalho e ela acreditou na hora. Às vezes fico com pena dela. Não fica, não. Ela está vivendo a vida que quer. Tem um namorado que cuida dela, uma amiga que está sempre por perto. Se ela soubesse a verdade, ia sofrer. A gente está fazendo um favor, mantendo ela feliz na ignorância. Fazer um favor. Eles achavam que estavam me fazendo um favor. Descobri mais coisas no computador. Rodrigo tinha perfil em insights de relacionamento que eu não sabia que existiam. Conversava com outras mulheres, marcava encontros. Carol não era a única, apenas a mais constante. Havia fotos minhas no celular dele que ele havia compartilhado com outros homens, fotos íntimas que eu havia mandado achando que eram apenas para ele. Eles faziam comentários sobre meu corpo como se eu fosse um objeto, algo que ele possuía e podia exibir. Minha vida inteira era mentira. Nossos 3 anos juntos eram mentira. Minha melhor amizade era mentira. Até minha própria percepção de quem eu era, uma mulher inteligente, confiante, amada, era mentira. Mas foi quando decidi conversar com Júlia, minha prima, que as coisas ficaram ainda piores. Júlia foi quem nos apresentou, na festa de aniversário dela. Liguei para ela num sábado, tentando soar casual. Ju, você lembra quando eu conheci o Rodrigo na sua festa? Claro, por quê? Não, é só curiosidade mesmo. Você conhecia ele de onde já? Houve uma pausa do outro lado da linha. Mari, por que está perguntando isso? Responde só, vai. Ele era namorado da minha colega de trabalho, a Fernanda. Eles tinham terminado fazia uns 2 meses. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Terminado como? Ah, Mari, não sei se deveria falar isso. Júlia, por favor. Ele era namorado da minha colega de trabalho, a Fernanda. Eles tinham terminado fazia uns 2 meses. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Terminado como? Ah, Mari, não sei se deveria falar isso. Júlia, por favor. Ele era namorado da minha colega de trabalho, a Fernanda. Eles tinham terminado fazia uns 2 meses. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Terminado como? Ah, Mari, não sei se deveria falar isso. Ele era namorado da minha colega de trabalho, a Fernanda. Eles tinham terminado fazia uns 2 meses. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Terminado como? Ah, Mari, não sei se deveria falar isso. Ele era namorado da minha colega de trabalho, a Fernanda. Eles tinham terminado fazia uns 2 meses. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Terminado como? Ah, Mari, não sei se deveria falar isso. Ele era namorado da minha colega de trabalho, a Fernanda. Eles tinham terminado fazia uns 2 meses. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Terminado como? Ah, Mari, não sei se deveria falar isso. Ele era namorado da minha colega de trabalho, a Fernanda. Eles tinham terminado fazia uns 2 meses. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Terminado como?
Ah, Mari, não sei se deveria falar isso. Ele era namorado da minha colega de trabalho, a Fernanda. Eles tinham terminado fazia uns 2 meses. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Terminado como? Ah, Mari, não sei se deveria falar isso. Ele era namorado da minha colega de trabalho, a Fernanda. Eles tinham terminado fazia uns 2 meses. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Terminado como? Ah, Mari, não sei se deveria falar isso. Ele era namorado da minha colega de trabalho, a Fernanda. Eles tinham terminado fazia uns 2 meses. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Terminado como? Ah, Mari, não sei se deveria falar isso. Ele era namorado da minha colega de trabalho, a Fernanda. Eles tinham terminado fazia uns 2 meses. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Terminado como? Ah, Mari, não sei se deveria falar isso. Ele era namorado da minha colega de trabalho, a Fernanda. Eles tinham terminado fazia uns 2 meses. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Terminado como? Ah, Mari, não sei se devo. Você lembra quando eu conheci o Rodrigo na sua festa? Claro, por quê? Não, é só curiosidade mesmo. Você conhecia ele de onde já? Houve uma pausa do outro lado da linha. Mari, por que está perguntando isso? Responde só, vai. Ele era namorado da minha colega de trabalho, a Fernanda. Eles tinham terminado fazia uns 2 meses. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Terminado como? Ah, Mari, não sei se deveria falar isso. Ele era namorado da minha colega de trabalho, a Fernanda. Eles tinham terminado fazia uns 2 meses. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Terminado como? Ah, Mari, não sei se deveria falar isso. Ele era namorado da minha colega de trabalho, a Fernanda. Eles tinham terminado fazia uns 2 meses. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Terminado como? Ah, Mari, não sei se deveria falar isso. Ele era namorado da minha colega de trabalho, a Fernanda. Eles tinham